Perdão. Uma palavrinha tão curta, simples, mas tão difícil de ser colocada em prática. Meu nome é Serlon, eu sou juiz de direito e quero conversar com você a esse respeito. Na carta 1 aos Coríntios, está escrito que, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. E uma das expressões do amor é o perdão. Deus enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus não enviou um anjo qualquer. Não, Ele enviou o seu melhor, o seu Filho, para que nele nós recebêssemos o perdão de Deus pelos nossos pecados e assim a salvação. Eu quero então compartilhar com você como Deus me ensinou a respeito do perdão. Houve uma ocasião em que eu tive um sonho. Sonhei que um cão preto me atacava e me arranhou no meu braço direito. Eu não tinha tanto entendimento naquela ocasião e eu não sabia que nós devemos entregar os nossos sonhos para Deus, buscar dele o discernimento no sentido de saber se é dele o sonho e qual o significado. Eu não fiz isso. E no dia seguinte, quando eu estava trabalhando, fazendo uma audiência, estava acontecendo ao lado daquela sala onde eu estava, uma reunião que estava sendo presidida por uma promotora de justiça. As salas eram divididas não por paredes, mas por uma divisória. Então o barulho começou a me incomodar e a me atrapalhar na minha audiência. Eu pedi então à minha escrevente que solicitasse a todos que estavam naquela reunião que baixassem o tom. Assim ela fez, mas logo o barulho retornou. Eu solicitei novamente que a escrevente fosse lá falar com a promotora, só que dessa vez ela não foi tão bem recebida e retornou me dizendo um tanto quanto angustiada com o que acontecera, e naquele momento Satanás encontrou em meu coração brecha para me desferir flechadas. E ele me dizia: você vai permitir? Você está sendo afrontado na sua profissão, no seu cargo, você determinou, estão descumprindo a sua ordem. E eu não estava vigiando. Eu me levantei, então, fui à sala ao lado e, num tom de voz alterado, disse para a promotora que eles não poderiam ficar ali mais porque estavam me incomodando. Nós discutimos, houve alteração de parte a parte e eu então retornei para a minha sala de audiência. Aquele foi um dia difícil. Eu cheguei em casa muito incomodado com aquela situação, porque agora eu já conhecia o Senhor e o meu coração estava muito sensível a todo tipo de guerra, a todo tipo de batalha. E o Senhor começou a me explicar que aquele sonho, na verdade, era para me avisar que Satanás estava preparando para mim aquele ataque. Não que Deus precisasse da minha oração a respeito daquele sonho para me livrar, mas Ele estava, na verdade, me ensinando, em termos de batalha espiritual, como é que funciona o agir do inimigo. Porque se eu tivesse orado, se eu tivesse discernido, eu vigiaria e estaria andando no Espírito, e assim eu não daria lugar à carne, à minha natureza pecaminosa, à ira, que infelizmente aconteceu. Eu comecei então a orar ao Senhor a respeito daquela promotora e daquela situação, e Deus começou a me ensinar o que é perdoar. Me disse: filho, o que você aprendeu a respeito dos seus inimigos? Eu falei: pai, que eu devo abençoá-los. E o Senhor me disse: então abençoe. Eu resolvi obedecer e em oração comecei a abençoar aquela promotora. Confesso que nas primeiras orações em favor dela, os meus pedidos não passavam do teto.
a minha oração não subia, meu coração estava endurecido, mas à medida em que eu fui insistindo, e eu descobri com isso que nós não temos força para perdoar ninguém, nós precisamos da ajuda de Deus para isso. À medida em que eu fui insistindo, o meu coração foi se quebrantando. E à medida em que os dias se passaram, eu comecei a clamar pela vida daquela promotora. Eu me derramava aos pés do Senhor em oração, abençoando a vida da promotora e liberando ela de toda e qualquer situação. Eu a perdoei. E quando isso aconteceu, Deus me disse: amanhã então, filho, fala com ela e revele a ela tudo que você viveu, para que isso se acerte. No dia seguinte, eu a convidei para a minha sala de audiência, pedi a mesma escrevente para estar conosco e um outro promotor de justiça, e logo eu a olhei nos olhos e disse, de uma forma bem direta: me perdoa, eu errei com você. Ela se assustou, porque eu acredito que ela não esperava aquela minha reação, e eu disse: olha, eu preciso do teu perdão. E eu falo alto para Satanás ouvir, porque ele perdeu. Ele queria quebrar o nosso relacionamento, mas ele não vai conseguir. Ela me olhou de volta e disse: eu também preciso ser perdoada, eu também errei. Nós terminamos essa conversa com muita paz. E qual não foi a minha surpresa que no dia seguinte, essa mesma promotora me procurou em meu gabinete com um chocolate e um cartão que trazia consigo uma palavra do Senhor para a minha vida. Eu me alegrei muito, muito com essa situação. Eu aprendi com isso que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores nas regiões celestes. A nossa briga não é contra o nosso semelhante. Nós precisamos ganhar as nossas batalhas em oração. Sozinho nada podemos fazer. Nós dependemos da graça, nós dependemos do favor de Deus para vencer essas dificuldades nos nossos relacionamentos. E Deus restaurou não só a nossa amizade, como também alcançou a vida da promotora. Teve uma experiência com Jesus e hoje ela tem também uma vida restaurada. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que curta e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.